Olá, você que me segue pelo Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, e o vídeo de hoje é especial. Hoje eu falarei com vocês um pouco sobre Jerusalém, sendo o encontro de três religiões monoteístas, as três grandes religiões monoteístas do mundo: cristãos, judeus e muçulmanos. Como eles convivem, como é a cultura desse lugar. Venha comigo para esse passeio pelo Oriente Médio e aproveite. Muito bem, a gente está agora aqui em Tel Aviv, acabei de chegar de Dubai, foi só uma parada rápida lá. O aeroporto de Tel Aviv não é muito grande, o calor já está chegando, lá fora não vai dar para vestir essa blusa. Estou com o passaporte da Laura aqui, ó. Vocês não estão vendo a Laura, mas ela está filmando do outro lado. Vamos conhecer Israel para quem não conhece ainda, para quem já conhece vamos rever Israel, e muita novidade, muita curiosidade para vocês. Essa rampa aqui já vai dar para o controle de passaporte. O aeroporto é pequeno, mas é muito arrumadinho. Na verdade, o controle de passaporte fica lá embaixo, mas o visto a gente pega ali em cima, numas máquinas que tem. Todo mundo chega, você coloca o seu passaporte. E o interessante é que se você tem um passaporte americano, a máquina vai explicar tudo em inglês. Se você tem um passaporte do Brasil, ela vai explicar tudo em português. Aí você já pega o seu visto. Israel não carimba passaporte, é um visto assim. Isso aqui vai ser minha carteira de identidade enquanto eu andar aqui, até o dia de ir embora. E ali embaixo tem um controle de passaporte, só para questões de segurança. E assim a gente está de volta na Terra Santa para mostrar muita curiosidade para vocês, muita coisa legal sobre esse país maravilhoso, que foi palco de muitas histórias da Bíblia Sagrada. Aguarde aí que eu tenho muita coisa para contar. Olha, esse painel aqui é novo, olha que lindo. Várias cenas bíblicas, Davi, deve ser Salomão, porque está a construção do templo aqui, até a época também dos cruzados. O curioso que aqui em Israel, aquilo que no Brasil nós chamamos de história do Brasil, que é uma história secular, para eles é a história do país, ou seja, estudar a Bíblia aqui é matéria de sala de aula, porque é a história do próprio país, tá bem? E aqui eu nunca tinha visto esse mapa aqui de imagem, esse quadro bonito, muito bem feito. Olha o Hetzel, esse de barba aqui que está apoiado assim, é o Hetzel, um dos criadores do Estado judeu, da ideia do sionismo, né? Então deve vir desde os períodos bíblicos até os tempos de hoje. Eu estou vendo lá o Ben-Gurion, Lubavitch, até o ministro Netanyahu também está ali, Albert Einstein, Golda Meir, são todos nomes importantes da história do judaísmo. E lá, para o Rim, Rabin, bem-vindos a Israel, né? São todos bem-vindos. Bem, já passamos então pelo controle de passaporte, já está tudo certinho. Agora é aquela parte chata que sempre chegamos ao aeroporto, pegar a bagagem, sempre cruzando os dedos, embora eu não acredite nisso, para ter a certeza que a bagagem chegou, que não foi extraviada, tá bem? E eu ainda quero ir com vocês hoje ainda, estou cansado de viagem, mas quero levar vocês a Jerusalém para ver um pedaço da cidade que vocês ainda não conhecem, tá bom? Vem comigo. Chegou aqui, vamos ver se é essa mesmo, prontinho. Finalmente as malas chegaram, não ficou nada para trás, agora é ir pro carrinho até seguir para Jerusalém. Bom, agora a gente já está dentro do carro indo para Jerusalém. Aqui vai dar mais ou menos uns 40, 50 minutos de trânsito até lá, de rodovia, não vamos pegar muito trânsito essa hora. E já está bem quente mesmo. Não dá mais para vestir a blusa que eu vim com ela do Brasil, que a gente saiu do Brasil no inverno e chega aqui no pico do verão. Mas vai dar tudo certo. E as estradas aqui, como vocês vão ver, são bem pavimentadas. Israel é um país com muita infraestrutura. E é um país novo, 70 e poucos anos desde a criação do Estado de Israel, e tem muita infraestrutura, superior a muitos países mais antigos. E na estrada eu vou mostrar alguma curiosidade ou outra para vocês até a gente chegar em Jerusalém.
Bem-vindos a Jerusalém. Agora eu quero mostrar uma outra parte da cidade para vocês. Eu agradeço mais uma vez a Laura, que está filmando aqui, minha amada esposa, gente. Não estou sozinho, não. A gente deixou as malas ali no hotel. E essa música que vocês já estão ouvindo de fundo aí, tá bom? A gente pediu para dar as boas-vindas a vocês com Boa Canção de Jerusalém. Brincadeira. É que o pessoal aqui é muito animado. Eles estão tocando ali na frente, olha lá, olha. Fica gente trocando na rua. E tem muitos músicos aqui. Mas eu quero antes mostrar aquela banda lá e com a outra rua que tem ali, que é a Ben Yehuda. Eu gosto muito desse lugar. Aqui, essa onde eu estou aqui, é a Jaffa Street, a rua Jaffa. E ali na frente tem um quarteirão fechado da Ben Yehuda. Hoje aqui já não passa carro, aqui a não ser um carro oficial da polícia, alguma coisa assim, porque agora tem o trilho do trem, do metrô de superfície de Jerusalém. Ele, aliás, tá vindo lá, olha. Um outro vídeo que eu fiz aqui no YouTube, a gente pegou o trenzinho e fomos até a Cidade Velha. Você se lembra? Agora ele passando aí, ó. Agora, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês é sexta-feira. Aqui já deve ser mais ou menos agora perto de 11 horas para meio-dia. Daqui a pouquinho começa a parar tudo, porque a preparação para o sábado. Eles chamam em hebraico de Kabbalat Shabbat, que é a recepção do Shabbat, do sábado. O sábado no judaísmo, vocês sabem que é um dia sagrado, conforme o mandamento de Êxodo capítulo 20. Então a cidade para. As ruas vão começar a ficar mais vazias. Jerusalém, que é mais religiosa, vai parar tudo. O comércio fecha, exceto no lado árabe, que eu vou mostrar um pedacinho para vocês também. Tem outra música lá, olha. Vamos para Ben Yehuda, que vou mostrar para vocês a alegria do povo. Parece que está acabando o compromisso da semana. Eles agora vão entrar num descanso. Então vamos ver um pouquinho da Ben Yehuda, porque esse quarteirão aqui é muito animado. Sábado à noite, quando termina o Shabat, nossa, é muito legal ali, muito animado. Uma hora eu vou mostrar para vocês como é que é a Ben Yehuda no sábado à noite. É o point da cidade, da juventude. Tem muita alegria, muita espontaneidade. E uma coisa que eu já vou quebrando aqui é aquele mito que Jerusalém é um lugar tenso, perigoso, todo mundo andando com bazuca. Não, nada disso. Você está vendo aqui pessoas de várias nacionalidades, várias etnias, várias religiões. É provável que enquanto a gente estiver andando aqui, você vai ver um judeu passando e um muçulmano também. Você reconhece pela roupa. Ou pessoas como eu, que são brasileiros, outros são canadenses, peruanos. Aliás, é um mosaico de culturas e idiomas aqui. Vamos andar então para mostrar para vocês um pedacinho da Ben Yehuda. Você viu? Jerusalém é isso, é alegria, é música, descontração, gente animada. Se você souber tocar piano, eles até deixam um piano aqui para você fixo. Deve estar desafinado, eu não sei, mas eu também não sei tocar. Mas o pessoal pode vir aqui brincar no piano. Essa alegria toda que faz parte da cidade de Jerusalém e também do verão aqui, que é muito quente. Por falar em verão, deixa eu contar para vocês uma história relacionada a essa camiseta que eu estou usando aqui. Quem já me assistiu nos podcasts já deve ter visto que eu ganhei de presente camiseta da Insider. E eu brinquei pelo menos umas 2 vezes, olha, pessoal da Insider, se vocês mandarem para mim algumas camisetas, eu vou usar no Oriente Médio e vou ver se dá certo. E não é que eles mandaram mesmo? Muito obrigado, gente. Olha, valeu demais o presente e eu já comecei confirmando que vocês não fazem um produto realmente que não seja bom. Pelo contrário, a Insider é excelente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu já estreiei essa camiseta de manhã lá em Dubai, porque eu amanheci em Dubai e de Dubai eu peguei um avião e vim para Israel. Se aqui já está quente, Dubai é muito mais quente do que aqui. E olha que eu coloquei uma camiseta preta ainda, da que eles me mandaram. E ela está muito agradável, eu não estou sentindo suor, o suor transpira muito rápido. Tirei da mala a camiseta e coloquei no corpo, então você vê que ela desamassa com muita facilidade. Aquilo que eles dizem lá, que a camiseta é tecnológica, é verdade mesmo. E eu estou colocando isso à prova no calor do Oriente Médio. Então, muito obrigado, gente, valeu.
E calma, eu sei que eu prometi que eu ia usar a camiseta da Insider no sítio arqueológico. E eu vou usar sim, eu vou usar. Na verdade, eles mandaram até para mim outras camisetas e eu vou usar de outras cores. Para que você saiba que a Insider não tem só camiseta preta, ela tem de várias cores, de vários tamanhos. Então você que gosta de esporte, você que gosta de natureza, calor como esse do Oriente Médio, é a camiseta ideal, valeu mesmo. Eu agradeço o presente que vocês mandaram. Agora, vocês sabem que às vezes a pessoa dá a mão, você pede o braço. Ela dá o braço, você pede o corpo inteiro. Como eles mandaram um presente, eu falei, escuta, eu vou falar da camiseta. E se alguém quiser comprar, será que vocês não dariam um desconto? E eles não deram mesmo? Então, olha como é que você vai fazer. Se você quer comprar uma camiseta da Insider, você vai clicar no link que eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui. E em todo o site da Insider, você vai usar o cupom de desconto Rodrigo Silva. E eles vão dar 12% de desconto para você. Mas não esqueça de colocar lá, cupom de desconto Rodrigo Silva. E se você já tem a camiseta da Insider, coloque aqui nos comentários o que você achou. Eu já tenho até um slogan para Insider. Insider, eu tô dentro. Valeu mesmo. E vocês vão ver, as próximas que eu vou usar serão no sítio arqueológico, quando eu estiver escavando lá em Laquis, tá bem? Agora eu quero contar para vocês um pouco sobre o Ben Yehuda, que é o sujeito que deu o nome a essa rua, esse quarteirão fechado que eu estou aqui. Se hoje fala hebraico em Israel, hebraico moderno, esse hebraico de rua, é graças a esse sujeito. Por quê? Deixe-me voltar no passado para você entender um pouquinho essa história. No passado mais remoto, eu digo. Voltar no passado seria já redundante. Na época do cativeiro da Babilônia, os judeus saíram da terra deles e foram cativos 70 anos no reino de Nabucodonosor. Então eles perderam a fluência da língua hebraica. Muitos judeus que nasceram durante o cativeiro começaram a falar aramaico. Seriam como os descendentes de japoneses, italianos ou espanhóis que estão no Brasil e que o avô veio da Itália, o bisavô, mas ele já nem fala italiano, já não fala espanhol, já não fala japonês, é o antepassado dele que falava, ele fala português. Os judeus então também começaram a falar aramaico. Isso foi tão forte que na época de Jesus, olha, séculos depois do fim do cativeiro, os judeus no dia a dia falavam aramaico. Se eu estivesse aqui em Jerusalém no ano 100 de nossa era, você escutaria os judeus aqui falando aramaico, mais do que hebraico, tá certo? Aí no ano 70 de nossa era, os romanos ainda expulsaram os judeus de Jerusalém. Depois no ano 132, na época de Adriano, expulsaram os judeus do resto da terra. Poucos judeus ficaram aqui. Aí que eles foram realmente perdendo a fluência na língua de Abraão, na língua de Moisés, na língua da Bíblia. E muitos judeus religiosos, para evitar falar o hebraico, que para eles era uma língua sagrada, só para a Torá, eles falavam em casa o Yiddish, que é uma mistura de hebraico com alemão, com outras línguas antigas da Europa, é o Yiddish. Aí Ben Yehuda, num movimento completamente revolucionário, falou, não, nós vamos falar hebraico no dia a dia. E graças a ele, ao seu esforço, os judeus começaram aos poucos a falar hebraico, sonhar com o retorno para a terra, com a criação do Estado de Israel, e hoje aqui você tem hebraico em todo lado lá, nas placas, tá vendo? Olha, até o McDonald's lá, você tem kosher e hakosher, escrito em hebraico e em inglês, e o McDonald's, tá vendo? Então, esse aqui é um pedacinho da história de Jerusalém para vocês verem. E olha como é que a modernidade vai misturando também com as tradições antigas. Você tem essa loja aqui, e ela vende materiais religiosos. Sabe o que é isso aqui? É o kippá, que o judeu usa para fazer oração ou mesmo como uma peça do seu vestuário no dia a dia, tá bem? Aqui nós temos um casal, por exemplo, a moça é judia, o rapaz é judeu, tá vendo? Ele está usando o kippá dele. E como adolescente gosta de usar também, eles têm kippá até para adolescente. Olha ali, olha. Adolescentes. E outra peça também do vestuário que tem a ver com a religião é o tzitzi, que são essas cordinhas que o judeu usa para lembrar dos mandamentos de Deus. Na verdade, esta é uma lei que está na lei de Moisés. E até para um juvenil você tem aqui, olha, evidentemente depois que ele fez o bar mitzvah, que ele já pode ler a Torá, a camiseta dele bem de jovem com o tzitzi pendurado aqui. Tradição milenar misturada com tradição do século 21. Agora eu quero mostrar para vocês uma parte da cidade de Jerusalém onde você tem também muitos árabes, para você entender um pouco a convivência entre judeus, muçulmanos e cristãos, todos no mesmo lugar. Como é que isso funciona? Então vou mostrar para você.
Essa parte de Jerusalém onde nós estamos aqui, você tem de um lado as muralhas da cidade antiga, tá bem? Não são muralhas da época da Bíblia Sagrada, essas são mais recentes. Mas o recente que eu digo aqui, século XVI. Essas muralhas são tão antigas quanto a descoberta do Brasil. E do lado de cá, você tem um antigo hospital católico. Ali embaixo nós temos a Notre Dame, que é um restaurante e também funciona um hotel. E no passado, antes da conquista de Jerusalém pelos israelenses na Guerra de 6 Dias, aqui passava a fronteira. Jerusalém estava nas mãos da Jordânia, então os jordanianos cuidavam de Jerusalém e não queriam entregar Jerusalém para os judeus, embora o Estado de Israel já tinha sido proclamado desde 1948, em 1967 ainda Jerusalém estava nas mãos da Jordânia. E do lado de cá, na minha direita, onde está esse hospital, ficava a base israelense. Então os israelenses ficavam sempre trocando tiro com os soldados jordanianos do outro lado. Se você olhar na parede, ainda é possível ver alguns buracos ainda na parede, que são buracos de bala, de troca de balas, que ficava gente atirando de um lado, gente atirando do outro, e aqui passava a fronteira. Por isso que tem até uma mensagem política também do governo de Israel, de passar o trenzinho justamente por aqui, porque uma das propostas que havia na mesa de discussão para o acordo de paz entre Israel e Palestina era justamente que Jerusalém fosse separada no meio, Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental, a metade para os palestinos ou árabes e a outra metade para os israelenses. Só que isso não foi aceito e Israel acabou colocando o trilho do trem justamente aqui, como se fosse uma mensagem. Jerusalém não está na mesa de discussões. Não vamos dividir Jerusalém. Então, daqui por diante, onde nós vamos andar em direção à porta de Damasco, já é um setor da cidade mais dominado por árabes muçulmanos. Então, vocês vão ver que a roupa muda, você vai ver que o estilo das pessoas muda, é bem diferente ali da Beni Yehuda. Então, vou mostrar para vocês agora o lado da porta de Damasco, para você ver o contraste cultural entre um lado que é mais dominado por judeus e outro lado que é mais dominado por muçulmanos, tá bem? Vamos lá. Olha que nós já estamos na porta de Damasco. Essa porta aqui, tá vendo a multidão saindo ali, olha? Pessoas que estão sempre saindo, entrando em Jerusalém, pelas roupas aqui atrás você vê que já é uma vestimenta diferente, tem muitas roupas mais árabes, você ouve muito mais árabe aqui do que hebraico. Então aqui há uma concentração maior de muçulmanos e árabes. Agora, atenção, isto não significa que um judeu não possa vir aqui. Quando a gente começou a descer aqui, é porque eu não estava ainda com a câmera ligada, mas nós vimos passando judeu tranquilo aqui e também muçulmano, não há essa dificuldade não. Normalmente, sexta-feira é o dia sagrado para os muçulmanos. O sábado é o dia sagrado para os judeus. E o domingo é o dia sagrado para a maior parte do cristianismo. Há cristãos como eu que guardam o sábado, o Shabat. Mas a maior parte dos cristãos guardam o domingo. Uma minoria guarda o sábado, judeu guarda o sábado, muçulmano a sexta-feira. Só que você pode falar, mas se eles guardam a sexta-feira, como é que o comércio está todo funcionando? É que o muçulmano não guarda a sexta-feira como o judeu guarda o Shabat, nem aquela ideia de guardar o domingo para os cristãos que entendem que é o domingo ou guardar o sábado. É um dia de orações especiais. Então, a sexta-feira sagrada para eles tem mais a ver com a disposição das orações. Vocês conseguem ver que o perfil das pessoas é bem diferente, é uma outra cultura. E por que essa porta chama Porta de Damasco? Essa é uma pergunta interessante. Nos tempos bíblicos, as portas às vezes tinham um nome da direção daquela porta. Então, por exemplo, tem uma porta do outro lado que é chamada de Porta de Jafa, porque ela dá direção para a cidade de Jafa. Aqui nós damos direção para a Síria, para Damasco. Então essa porta que dá direção para a Síria é chamada de Porta de Damasco. Essa porta que vocês estão vendo ali embaixo, ela é do período muçulmano, ela não é da época bíblica. Porém, eu vou mostrar para vocês que no cantinho abaixo nós temos uma outra porta já do período herodiano, do primeiro século. Aquela porta que está ali abaixo é do tempo de Jesus. Então eu vou mostrar para vocês a porta de baixo, até para você ter uma noção como é que o solo vai subindo de acordo com o tempo, e vou explicar também por que o solo vai subindo, de modo que a Jerusalém dos tempos bíblicos está metros abaixo de onde eu estou aqui. Mas eu vou mostrar para você isso ali embaixo, vai ficar mais fácil de você entender.
Aqui, olha, um judeu passando, como falei com vocês, viram? Então não tem essa barreira que alguns pensam também assim, que eles não podem vir aqui. Então você tem judeu, tem árabe, tem cristão. Olha o pão. Tem um pedacinho de pão aí? E é tudo com a mão assim mesmo, vendendo na rua, viu? Olha lá. Eles estão falando em árabe, estão negociando o preço, olha lá. Põe a mão no pão, põe a mão no dinheiro, é assim que funciona, é a cultura. Vamos para esse lado aqui, cuidado aqui, meu bem. Como eu falei lá em cima, como aqui é uma concentração maior de muçulmanos, sexta-feira é o dia sagrado que tem orações especiais, muitos deles devem estar vindo do Domo da Rocha, onde tem a mesquita de Al-Aqsa, as orações, então eles vêm todos e estão saindo nesse momento, deve ter acabado a oração, por isso esse fluxo de pessoas, misturando também com o comércio. Olha lá, o rapaz está vendo o pão lá, a senhorinha vai comprar o pão, deu o dinheiro pegou no dinheiro, olha lá, agora pegou o pão, pôs na sacola, no enrolo e vai assim mesmo. E todo mundo é feliz, ninguém morre, tá todo mundo, morre pelo menos disso, né? Todo mundo morre, é claro, mas ninguém morre disso aí, devem ter mais anticorpos. Agora eu vou mostrar para vocês a porta do período herodiano, ela está aqui embaixo, ó. Olha aqui, deixa eu pastar aqui Olha lá embaixo, vocês estão vendo a porta? Essa porta é dos tempos de Jesus. Olha a porta atual da Idade Média. Está vendo a diferença de uma para outra? Então o apóstolo Paulo, quando o livro de Atos dos Apóstolos fala, Atos capítulo 9, que Paulo foi para a estrada de Damasco, quando ele teve aquele encontro com Cristo, que a luz aparece para ele cai, e ele fala, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo de Tarso pode ter saído por aquela porta ali, tá certo? Quando ele foi para a cidade de Damasco, só que na metade do caminho ele teve um encontro com Cristo e se converteu. Aí você pode perguntar, mas o que aconteceu que o piso hoje está bem acima da época da Bíblia? Isso é uma lei que a gente chama lei da estratigrafia. Com o passar do tempo, as pessoas vão construindo assentamentos em cima de assentamentos. Então, como eles não tinham trator, não era uma questão de sair limpando tudo e construir por cima. Nós temos raros casos na arqueologia antiga em que eles limpavam completamente a área. Na maioria dos casos, eles construíam por cima das construções anteriores. Então, destruíam a cidade, construíam por cima. Destruíam a cidade, construíam por cima. E Jerusalém foi construída e destruída várias vezes, seja por guerra, por abandono, por terremoto, por muitas coisas. E você tem um indício ali. Todo esse barulho que vocês veem de várias vozes, o pessoal gritando e falando alto, faz parte da cultura do Oriente Médio. Eles falam alto, eles gesticulam, eles são bem expressivos na maneira de comportamentar, eles são muito passionais. Quando eles ficam bravos mesmo. Quando ficam felizes mesmo. É a cultura do Oriente Médio, tá bem? Bem-vindos à terra da Bíblia Sagrada. Foi aqui que tudo aconteceu. Já que eu falei de Jerusalém do ponto de vista dos judeus e também dos muçulmanos, deixa eu falar um pouquinho agora do ponto de vista dos cristãos. Você ouviu a buzina, né? Eu estou numa estação de ônibus aqui. Aqui partem linhas de ônibus para vários pontos da cidade. E este lugar, essa pedreira que vocês estão vendo aqui em cima, na opinião de alguns cristãos, seria o lugar do Calvário. Eu particularmente já gravei vídeo sobre isso, mas eu posso falar depois com mais detalhes se alguém quiser. Se você quiser esse assunto, peça nos comentários aí que eu voltarei a abordá-lo. Onde ficaria o Santo Sepulcro e o lugar do Calvário, onde Jesus foi crucificado e depois sepultado? Alguns pensam, uma das hipóteses, é que seria nessa pedreira aqui. Aí eles dizem que ela tem o formato de uma caveira que hoje já desapareceu por causa de erosão. A caveira ficava ali. Hoje não dá mais para ver caveira e com o tempo realmente isso aqui vai erodindo, porque essa pedra é calcário e ela é muito fácil de se dissolver. Essa é uma das questões que eu levanto do ponto de vista arqueológico, se aqui era mesmo o lugar da caveira. Não posso afirmar isso. Mas uma coisa é verdade, essa pedreira existia na época de Jesus, foi explorada na época de Jesus, aqui passava algum caminho que ia para Jerusalém, hoje é o ônibus que entra aqui. Você está vendo o ônibus sendo parando ou estacionando no lugar que também tem história antiga. Quem aventou a possibilidade daqui ser o Calvário foi um homem chamado Gordon, General Gordon. Ele, depois que serviu ao exército, ele veio para cá e um dia ele estava hospedado num hotel aqui
não havia estação de ônibus naquela época mesmo. Então ele vendo essa pedreira, ele percebeu que ali no canto tinha algo que parecia uma caveira. Como a palavra Calvarium em latim significa caveira, ou Gólgota em hebraico, a mesma palavra, Gólgota, Calvário e caveira é a mesma palavra, crânio. Ele falou, olha, então se ele tem o formato de uma caveira, Jesus deve ter sido crucificado por aqui. Depois eles encontraram túmulos ali em cima, um túmulo específico, ele pensou, pode ser o túmulo de Cristo, e onde você está vendo aquela cerca ali, é o lugar onde hoje funciona o Jardim de Gordon, ou também conhecido como o Jardim da Tumba. Hoje ele é administrado por uma agência interdenominacional inglesa, e as pessoas vêm visitar o lugar ali, é muito bem cuidado, são voluntários. Eles não afirmam, os administradores do Jardim de Gordon, que ali é o lugar do Calvário. Eles colocam como uma possibilidade. Mas, de qualquer maneira, muitos cristãos vêm orar ali. Pessoas que vêm de uma origem mais protestante ou evangélica preferem aqui, porque evitam a Igreja do Santo Sepulcro, que na versão católica seria o lugar do Calvário que fica dentro dos muros da cidade. Eu já disse que eu não vou hoje explorar muito esse assunto, se você quiser. Rodrigo, explique melhor essa questão. Qual dos dois é o Calvário? Onde ficava o Calvário em Jerusalém? Realmente era o Monte Calvário? Eu vou falar sobre esse assunto se vocês pedirem aqui nos comentários, tá bem? Mas apenas mostrando para você esse lugar onde hoje tem o ponto do ônibus. A maior parte das pessoas aqui são árabes. E aqui, na antiguidade, era um lugar que passava uma rua romana e provavelmente lugar também de crucifixão. Se Jesus foi crucificado aqui, eu não sei. A gente falará disso num outro vídeo. Agora, tem também um falso achado arqueológico que eu tenho que mencionar para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram na internet as famosas descobertas de Ron Wyatt. Ele não era arqueólogo, era apenas um anestesista de Nashville, Tennessee, que já faleceu. E ele colocou muitas descobertas sensacionalistas na internet. Ele falou que encontrou as rodas dos carros de Faraó debaixo do Mar Vermelho, isso não é verdade. Que ele encontrou o verdadeiro lugar de Sodoma e Gomorra, não é verdade. E entre as várias coisas que ele encontrou, ele diz que encontrou o lugar da Arca da Aliança, que estaria debaixo do Calvário, perto de um ponto de ônibus. Seria ali embaixo, tá bem? Mas tudo isso aí é boataria. Lembra que eu falei com vocês que eles conversam muito gesticulando? Parece que estão brigando, né? Não, são só dois amigos conversando, rindo. É assim, Jesus era do Oriente Médio, Jesus também falava de maneira passional como eles. Mas voltando à questão dos achados de Ron Wyatt, arqueologicamente falando, nós não podemos balizar nenhuma das declarações do senhor Ron Wyatt. Não é verdadeiro o que ele disse que encontrou. E aqui embaixo, arqueólogos vieram explorar onde ele disse que encontrou a Arca da Aliança, mas não encontraram nada do que ele falou. Então, se você vir na internet algum vídeo de um senhor de idade falando com voz rouca em inglês, que ele encontrou the blood of Messiah, o sangue do Messias aqui, com todo respeito àqueles que acreditam nisso, mas do ponto de vista arqueológico, eu não posso validar isso, não é verdade, não procede. Vieram, investigaram aqui embaixo e não encontraram nada do que foi dito. Mas sempre que eu vou falar de arqueologia nas igrejas, sempre aparece alguém perguntando, é verdade que encontraram o lugar da Arca da Aliança debaixo de um ponto de ônibus em Jerusalém? E eu tenho que explicar que não é, etc, etc. Repito, se você quiser que eu explore mais esse assunto, deixa o pedido aqui nos comentários que a gente volta a falar dele com mais detalhes. Mas só queria mostrar para vocês o local onde alguns pensam que poderia ser o Calvário e onde Ron Wyatt diz que encontrou a Arca da Aliança, mas esse último aí eu posso dizer que não é verdade, não procede o que ele declarou, tá bem? Agora eu quero mostrar um pouquinho da pedreira original sobre a qual foi construída a cidade de Jerusalém. Fica do outro lado da rua ali. Você vê, a arqueologia ela mistura antiguidade com modernidade, porque eu tenho ônibus, van, pessoas passando na sua vida normal em cima de um passado que todo arqueólogo gostaria de explorar. Bom, terminando o nosso passeio aqui por Jerusalém, eu sei que você deve estar com um gostinho de quero mais, mas a ideia é essa mesmo. Se você gostou desse formato de vídeo, que eu vou mostrando para você pedacinhos da cidade, também deixa aqui nos comentários. Rodrigo, eu quero saber mais, mostra mais Jerusalém, mostra outros cantos do país, eu vou fazer isso para você. Mas tem que deixar o pedido aqui, tá certo? Essa parte aqui dá para eu ilustrar bastante um fenômeno do passado que nós não temos no Brasil, mas eles têm aqui no Oriente Médio, que são abalos sísmicos.
Olha bem, ali você tem o muro da cidade, como eu falei com vocês, o muro é do século XVI, é tão antigo quanto a descoberta do Brasil. E aqui embaixo você tem a colina original, o Monte Sião. Isso aqui, essa colina é o Monte Sião, em cima do qual a cidade de Jerusalém foi construída. Mas olha que interessante, ali no meio você tem como se fosse um V. Você percebe? As pedras afundaram assim, fazendo quase que um V. Por que isso? Terremoto. Jerusalém já sofreu diversos terremotos, abalos sísmicos. Há inclusive abalo sísmico em Jerusalém, descrito no Antigo Testamento. Jesus colocou até que os terremotos seriam também eventos que aconteceriam no mundo antes do seu regresso ao planeta Terra. E Jerusalém foi epicentro de vários abalos sísmicos. E a cidade caiu, muitas vezes, diante da terra tremenda. E aqui eu tenho uma evidência do passado que aqui teve terremoto. Aí você vê que a cidade, para sobreviver, não foi tão simples assim. Olha lá também na frente, você pode perceber que as pedras, elas estão meio assim na diagonal. Percebe? Tem até um portão ali, olha. Você nota que elas estão numa diagonal, e aqui faz como se fosse um V. Aí você tem uma ideia da violência, da fúria que foi aquele tremor de terra aqui que provocou essa catástrofe em Jerusalém. Com certeza muitas pessoas morreram. Eles sempre interpretavam os terremotos como sendo ação da ira de Deus. E essa rocha, do ponto de vista geológico e arqueológico, é o resto original da colina do Moriá. Moriá foi onde Abraão levou Isaac em sacrifício, que também tinha uma parte chamada Monte Sião. Se eu pegasse essa mesma colina aqui e continuasse andando com ela, ela avançaria para onde está a rua aqui. Ou seja, na época da Bíblia Sagrada, onde está esse calçadão aqui, onde está a rua ali com os carros, aqui ainda fazia parte da colina do Moriá, tá bem? A mesma colina sobre a qual Jerusalém foi construída. Não sei se a Laura vai conseguir mostrar, ali nós temos a rocha atrás dessas árvores, ela é mais alta, então você vai perceber que ela tem uma altura bem maior e ela então continuaria vindo até aqui. Evidentemente que essas rochas foram cortadas aqui, até na época romana também eles costumavam cortar algumas dessas rochas, não todas, porque na época não tinha dinamite, é claro, mas eles já pavimentavam e passavam uma estrada romana ali por trás. Mas a rocha continuaria aqui e a cidade foi construída em cima dela. Olha quanta história bíblica. No topo dessa rocha foi onde Abraão levou Isaac em sacrifício ao Senhor. Foi no topo dessa rocha que foi construído o primeiro templo por Salomão e o segundo templo, que foi o templo que Jesus conheceu na época de Herodes. Se eu continuar nessa rua até lá embaixo, eu tenho o Vale do Cedron, e lá no alto você tem o Monte das Oliveiras, aquelas construções que você está vendo ali já de uma igreja, de vários pórticos, assim, vários arcos, ali tudo já faz parte do Monte Scopus e o Monte das Oliveiras. O Monte Scopus é o monte de onde os romanos enxergaram Jerusalém quando Tito e Vespasiano vieram para destruir a cidade no ano 70. Por isso que é chamado de Monte Scopus, o Monte da Observação. E o Monte das Oliveiras, você conhece pelos evangelhos, foi onde Jesus agonizou, suou sangue e ratificou, melhor dizendo, a sua decisão de entregar a sua vida pela humanidade. Cada pedaço dessa cidade aqui dá uma história da Bíblia, uma ilustração do cenário bíblico, dá um sermão. Por isso que eu gosto de vir aqui. E agradeço a Deus pelo privilégio que eu tenho de passar para vocês um pouquinho do que é o Oriente Médio, um pouquinho do que é o contexto da Bíblia Sagrada que você lê aí na sua casa. Eu espero que esses vídeos, essas informações, palestras, aulas estejam ajudando você. Mais uma vez, obrigado ao pessoal da Insider pela camiseta. Vou continuar usando outras aqui, porque elas estão sendo muito úteis aqui no calor do Oriente Médio. E já que eu falei também de estudo, se você não é meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu vou deixar também um convite para você se matricular e aprender mais e mais coisas sobre a Bíblia Sagrada do ponto de vista daqui do Oriente Médio. Espero que você tenha gostado desse vídeo e um conselho, se algum dia você vier a Israel, sempre traga água. No calor aqui, água é remédio, é saúde. Beba água, visite Israel, ore pela paz no Oriente Médio. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.